Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Sintonize a realidade que desejas e essa é a realidade que terás. Isso não é crendice, não é filosofia, isso é física quântica. Albert Einstein. Seja bem-vindo ao mundo quântico. Essa semana nós vamos falar muito desse termo quântico, como tem muitas metodologias também usando esse termo. E eu quero desmistificar isso com vocês, para a gente poder introduzir o que são os florais quânticos, que também nós vamos falar um bocadinho essa semana, tá bom? É o seguinte, por que quântico? Se a gente reduzir qualquer matéria, viva ou não, na sua menor unidade de matéria, nós vamos chegar ao quê? Ao átomo, certo? Errado! Errado. Vamos por parte. Com o avançar da física, com o avanço dos telescópios, dos microscópios, chegou-se à conclusão de que existem unidades infraátomos, abaixo da menor unidade de matéria, que são que as unidades subatômicas são elétrons que giram em torno de um núcleo de prótons e eletrinos. Só que descobriu-se que o núcleo é um vácuo e os elétrons que giram, ora se comportam como matéria, ora como energia. Depende se tem alguém observando. Uau, isso é loucura, né? Mas é isso é física quântica. Só que quando esses elétrons eles estão girando ali, eles giram numa frequência. Então, toda matéria, viva ou não, é formada de unidades subatômicas que giram em determinadas frequências que dão a característica daquela matéria. E o que determina essa frequência ou quem determina, isso aí ninguém sabe. Vocês já ouviram falar que a religião, a religiosidade, a fé, ela ia ser explicada pela física? Pois é, tá aí. Só que ainda tem muito o que se desvendar, né? O que acontece? Antigamente, né, até lá 1800, 1700, existia só a física cartesiana, aquela que ia até o átomo, tá? Então, a parte da religião, a parte que a física não podia explicar, quem explicava era assunto da religião. E a parte mais material, né, que tá tudo redondinho, era a física que explicava. Só que quando chegou-se a descobrir as unidades subatômicas, infraatômicas, então o que ficou? Até o átomo, quem explica é a física normal, e infraátomo é a física quântica, a física da energia. Porque quando os elétrons giram em torno do núcleo, eles geram uma frequência, então geram uma energia. Massa nada mais é do que energia em movimento, já dizia Albert Einstein. Não é isso? Então, a partir do momento que se descobriu que então todos nós somos seres energéticos que vibram em determinadas frequências, que isso caracteriza nossos órgãos, nossos sistemas. Então, cada parte do nosso corpo gira numa frequência. Então, nós somos uma orquestra que compõe o nosso campo magnético, que é a áurea. Vocês já viram a áurea? Quem faz yoga, meditação, quando consegue se aprofundar bem assim na respiração, no seu íntimo, no seu sutil, começa a enxergar uma luzinha branca em volta das nossas mãos. Isso é a áurea, o nosso campo magnético. Então, por que Albert Einstein ele dizia que os pensamentos, que as nossas células estão bisbilhotando o pensamento? Lembra que eu falei que pensamento, se a gente fixar tudo que a gente der atenção, aquilo ali, ele se torna realidade, ele cresce. Para você ter uma noção, o cérebro, se a gente ficar pensando por 45 segundos em determinado assunto, fixar esse pensamento, ele gera um neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo, ele sai do cérebro, produzido pelo sistema límbico, e ele vai se ligar a receptores no sistema imunológico.
Se esses pensamentos são positivos, a energia do amor, da gratidão tem uma energia muito grande, então eleva a nossa vibração. Se os sentimentos são de pessimismo, de derrota, diminui a imunidade. E todos os sistemas estão interligados. Sistema imunológico, sistema endócrino. E o que acontece? Sistema imunológico baixa, ele dá um aviso lá para as adrenais no sistema endócrino. Opa, faça alguma coisa, o corpo está em perigo. Aí o que a adrenal faz? Eleva cortisol. Eleva cortisol e baixa os demais, porque está trabalhando para elevar o cortisol. Quando eleva o cortisol, aumenta ataque cardíaco, pressão alta. Ai! Então, nós temos um poder muito incrível dentro da gente. Bem, quando se descobriu que tudo era a parte quântica, né? Tudo era energia, então surgiu inúmeras metodologias para trabalhar esse alinhamento energético. É fácil a gente lidar com essa questão energética quando a gente pensa na acupuntura, aquelas agulhinhas que todo médico indica quando a gente está com dor muscular, principalmente problemas na coluna. O que acontece? Aquela agulhinha, ela é colocada em locais específicos no nosso corpo para restabelecer a conexão energética. Olha que legal. Hoje em dia existem inúmeras metodologias que fazem a mesma coisa sem precisar de agulha, né? Mas a acupuntura é muito boa ainda, ela é conhecida, é algo que as pessoas veem ali, é palpável, né? Então tá, então aí criou-se várias metodologias para chegar a essa parte quântica da energia, do realinhamento energético. Lá para 1800, Raimundo Reif, ele descobriu, então inventou um aparelho quântico, era o primeiro aparelho quântico. O que ele fazia esse aparelho? Para cada doença uma frequência específica. Então ele curava as doenças, sintonizando nesse aparelho, que ele era grudado no pulso da pessoa, a frequência específica para tratar aquela doença. Entendeu? Então, até hoje, muitos americanos têm esse aparelho em casa. Aqui no Brasil, muitos médicos, muitos terapeutas têm ainda esse aparelho. Foi o primeiro aparelho quântico. Depois dele veio a Hilda Klein, em 1900, que ela começou a curar câncer só com frequência. Então, o aparelho dela, ela emitia frequências para curas de câncer específicos. A partir daí foi um boom, né? Até hoje, cada dia mais se inventam aparelhos quânticos para tratar doenças. Tem N casos de sucesso com a utilização desse tipo de método de aparelho que emite frequências. Foi aí então que surgiu a Physioquantic. O que é a Physioquantic? A Physioquantic, ela produz os florais quânticos. De novo, quântico. Sempre falar de quântico remete à estrutura subatômica e energia. Energia, frequência. Então, o que são os florais quânticos? São frequências harmônicas que emitem lá para a célula uma informação que vai por energia eletromagnética. Ela vai fazer o quê? Ela vai ativar uma função da célula que não está muito legal, ou ela vai ligar um receptor, uma anteninha do receptor na membrana para captar determinada vitamina. Quem aí já tomou multivitamínico, toma todo dia e continua com a imunidade enfraquecida? Porque às vezes eu tomo uma vitamina como colágeno e ele passa na corrente sanguínea, porque o receptor daquela proteína, por exemplo, colágeno, ele não está muito sintonizado. Seja porque a gente está muito intoxicado por produtos químicos da alimentação, de remédios, dos nossos cosméticos, por inúmeros fatores, por nossas intoxicações mentais também, pensamentos ruins também intoxicam a célula. Então, aquelas anteninhas dos receptores, porque cada nutriente tem o seu receptor na célula. Então, quando a célula está precisando, ela diz assim: opa, tô precisando de colágeno. O receptor se liga e vem o colágeno, né, que é a proteína. Então, que às vezes ela não tá legal, essa proteína, né? Então, também o floral quântico, ele ativa isso aí. Depende do que eu quero trabalhar na célula. E daí a gente tem inúmeros protocolos para todas as doenças que vocês imaginarem.
mas eu não gosto de falar de doença, eu gosto de falar de prevenção e promoção de saúde. Por isso, os florais quânticos que eu vou apresentar durante essa semana, eles falam justamente disso. Como é que a gente pode desintoxicar o corpo, como é que a gente pode melhorar a oxigenação do corpo, como é que a gente pode dormir melhor. Então, são florais quânticos que estimulam essa parte. Se vocês quiserem alguma coisa mais específica, falem comigo em direct, que eu respondo. A gente pode fazer uma consulta, se for algo muito mais trabalhoso, que a gente precisa chegar na causa, né? No que tá causando aquilo tudo, né? Tá? Hoje eu vou falar sobre uns específicos durante a semana, mas hoje eu quero falar sobre esse trio detox aqui que eu comecei a usar e amo. É o seguinte, a gente está o tempo todo ingerindo produtos químicos, ou por meio da pele, por exemplo, maquiagem tem chumbo, gente, tem produtos cancerígenos, e os produtores de maquiagem sabem disso, mas dizem, é só um pouquinho que a Anvisa libera, mas é de pouquinho em pouquinho que o nosso corpo vai se contaminando e gera doenças e câncer. Além disso, a gente sobrecarrega os nossos órgãos filtradores no nosso organismo, que são as linfas, são os rins e são os fígados. E é o fígado. Você sabia que quando o nosso fígado está sobrecarregado por muitas frituras, muitos produtos industrializados, olha onde aparece a ruga. O fígado é na glabela. Quando o fígado está muito sobrecarregado, que ele precisa trabalhar muito para filtrar o sangue, ele está muito intoxicado, a ruga é na glabela. Quando você vê uma pessoa com a ruguinha na glabela, isso é medicina oriental. É porque o fígado está muito sobrecarregado. Rins, quando os rins estão precisando filtrar muito, porque está muito sobrecarregada, a ruguinha aqui na olheira, tá? E as linfas sobrecarregadas, a pálpebra superior incha. Então, esses 3 produtos aqui, eles energizam esses 3 órgãos que são responsáveis pela nossa, por filtrar as substâncias tóxicas do nosso organismo. Então, rins, linfas e rins. Renal detox, linfodetox e hepatodetox. Tô usando, gostando muito, tá? Eles auxiliam os receptores nessas células desses órgãos a ficarem mais ativos para poder conseguir, né, fazer com que a gente se livre dessas toxinas, desses produtos químicos. Tem produtos químicos até nos grãos e nas verduras, que são as lectinas, que mesmo depois de cozidos, eles continuam. Enfim, não tem como a gente se livrar tanto, a gente pode cuidar da alimentação, mas a gente precisa de uma ajuda extra. Tá bom, gente? Então me acompanhem, falei demais hoje, me acompanhem que vocês vão adorar essa viagem que eu tenho para mostrar a minha experiência com os florais quânticos. Gratidão!